Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro Esporte Clube. Tem duas informações aí que a gente tem que dizer. Primeiro, falar um pouquinho sobre Cruzeiro e São Paulo, né? A gente vai analisar esse confronto, trazer algumas coisas que a gente pode esperar aí, que vocês cruzeirenses podem esperar, o que eu acho que o Cruzeiro pode fazer para conseguir machucar o São Paulo lá. E segundo, uma entrevista do Christian. Eu queria destacar uma conversa que ele teve com... Como é o nome? Christian, que ele teve... com o Arthur Jorge, tá? Uma conversa muito boa que a gente vai falar aqui agora. Fechado? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Se puderem me ajudar aí, vai ser bom demais. Então, segue aí, se inscreve, deixa o like e vambora. Primeiro, tem também algumas situações, né? Pro jogo, o Sinisterra está cada vez mais perto do retorno, tá? Ele tá fora desde o jogo contra o Mirassol, contra o machucou a coxa, né? E segundo a Samuca TV, a expectativa é que na próxima semana ele já comece a voltar alguns trabalhos com bola, tá? Está totalmente recuperado, já tá fazendo trabalhos híbridos, parece, em campo. E outra informação legal o Kaique está de volta e de resto todos estão bem. Então eu imagino que o Cruzeiro possa ir a campo com Matheus Cunha, o William ou Cauã Moraes, mas o William, olho no Cauã Moraes, hein? Vidalba, Fabrício Bruno e Kaique. Eu acho que ele vai de Lucas Romero nesse jogo, tá? Porque é um jogo fora de casa. Lucas Romero, Gerson e Christian pela esquerda, e o Arroio pela direita, e o Matheus Pereira e Caio Jorge. Imagino que ele possa ser um desses times, mais ou menos um desses times. Só que tem uma parada, né? O Arthur Jorge pode querer mexer também, porque é um jogo fora de casa, para tentar melhorar e dar mais marcação no meio de campo, para não ficar tão exposto. Pode ser uma situação que aconteça também para essa partida. O que eu imagino? Um São Paulo que tente atacar, um Cruzeiro que contra-ataque com muita velocidade, e um Cruzeiro que possa machucar muito esse São Paulo no contra-ataque, tá? Acho que o Cruzeiro com o campo, com Caio Jorge, com Arroio, Matheus Pereira, Christian, laterais, Kaique de um lado, William do outro passando, pode machucar muito esse São Paulo. São Paulo que está numa sequência que, se não vencer o Cruzeiro, provavelmente o Roger Machado e o Rui Costa vão cair. Então tá num clima muito turbulento, tá vivendo um momento muito complicado lá no Tricolor. Então o Cruzeiro tem que aproveitar a situação. Por mais que o jogo seja no Morumbi, seja um jogo difícil, né, por ser no Morumbi, mas o Cruzeiro tem condições de tirar ponto lá. Ainda mais que o momento agora mudou de lado, é mais pro momento mais positivo para o Cruzeiro e menos para o São Paulo. O São Paulo está vivendo uma crise no meio de campo. O São Paulo não queria muito, é um time muito burocrático muitas vezes, tá? Tem dificuldade, mas tem que marcar o Caleri. O Caleri é o grande jogador desse time, é o cara que faz gol, é o cara que finaliza, é o cara que briga, que tá lá batendo cabeça com todo mundo o tempo todo. Eu imagino um time muito chato do São Paulo nesse sentido. Contra o Atlético, por exemplo, o São Paulo sofreu muito no contra-ataque, principalmente pelo lado direito, com o lateral Mike. Eu não sei quem que vai jogar pela direita contra o Cruzeiro, mas o Mike mostrou ser um lateral meio fraquinho. Eu acho que o Christian pode tirar muita proveito por ali, o Kaique também. E o lado direito, o Arroio é muito forte, mas o Enzo também marca geralmente bem, porém não ataca tão bem. Então acho que o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com uma coisa, o meio de campo. Quando o São Paulo funciona esse meio de campo com o Danielzinho, com Marcos Antônio, que é muito bom jogador, Luciano, quando cai por ali, é um time chato. É um time que gosta de controlar jogo, é um time que pode machucar, muitas vezes até Pablo Maia faz isso aí. Mas eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de chegar lá e que não só conseguir ponto, pode disputar a vitória, é difícil porque é fora de casa, mas eu acho que tem como arrancar pelo menos um empate. E o Cruzeiro fazer 7 de 9 nessa sequência, porque no próximo jogo joga contra o Bragantino em casa, né, do Brasileiro, é uma puta sequência boa e positiva para o Arthur Jorge. Então eu acho que o Cruzeiro tem que pensar em pontuar em São Paulo e não somente jogar futebol, né, não somente jogar para defender. Dá para pontuar e dá para tirar alguma situação dali. Outra coisa que eu queria te falar aqui, ó. Do Christian. Cara, eu vou pegar aqui. O Christian, eu achei muito interessante. O jogo é amanhã às 6h30, né? Pra quem não sabe. Ele revelou pedido do Arthur Jorge, que influenciou sua situação em vitória do Cruzeiro, tá? Ele marcou um gol, deu uma assistência, participou demais, né? Nas jogadas do Cruzeiro.
Ele foi para mim um dos grandes destaques, se não o maior destaque desse time do Cruzeiro. E aí após a partida, ele trouxe a parada sobre a função dele, né? Que ele se destacou atuando pelo lado direito em 26, porém tem sido utilizado como coringa, exercendo funções diferentes. A novidade é que esse ano ele está atuando mais pelo lado esquerdo. Já fez isso em outros momentos da carreira, também até com o Tite, mas agora as orientações, segundo ele, são diferentes. Olha as aspas, achei muito interessante. Ele viu uns jogos meus, sabe que eu jogo muito pelo lado esquerdo, só que esse ano eu joguei muito pelo lado direito. Então ele falou que queria eu com o pé trocado, para vir para dentro e conseguir criar jogadas, ter mais combinação. Hoje não foi diferente, consegui fazer um belíssimo gol que abriu o caminho da vitória. E ele aí ele falou que mudou no Cruzeiro, né? Também foi muito legal, porque quando foi perguntado o que mudou no Cruzeiro com o Arthur Jorge, ele mandou a gente ter a mudança de atitude. Foi o que aconteceu dentro de campo. Fomos um time mais intenso, que correu pra frente, como a gente brinca ali também nos treinos. O professor está sempre junto com a gente. Parece que está dentro de campo dando carinho, incentivando a gente o tempo todo. Ele gosta dessa intensidade o tempo todo. Então a gente está muito feliz agora continuar batalhando para continuar vencendo e fazendo o melhor. Cara, essa entrevista ficou claro que ele deu uma alfinetada no Tite, né? O Tite era um cara muito meio pasmem no meio de campo, né? Eu acho que ali parecia que faltava alguma coisa, né? Faltava energia, faltava, não sei, dedicação, algo do tipo. O Tite mostrava um abalo. E o Christian deixou isso muito claro, que essa diferença de postura do treinador também influencia no jogador. E quando o cara diz que ele gosta dessa intensidade, o professor e os jogadores, e parece que ele está dentro de campo, cara, isso pra mim quer dizer muita coisa, tá? Muita coisa sobre o que aconteceu no time anterior, sobre as dificuldades do Cruzeiro de ter intensidade e os treinos físicos. A intensidade do Cruzeiro também melhorou muito nessa partida, uma coisa até muito diferente. Tem até um mapa de calor que soltaram que mostra muito isso. Então eu gostei muito dessa função do Christian pelo lado esquerdo. Acho que era uma posição que o Cruzeiro estava tendo dificuldade ali, o Wanderson não estava... ele correspondia, mas faltava, né? E o Arroio é melhor pela direita mesmo, então acabava que Christian e Arroio se batiam ali, mas eu acho que ele achou uma puta solução para isso e foi muito bem nesse achado o Arthur Jorge, né? O treinador Arthur Jorge do Cruzeiro. Então eu acho que acaba que isso influencia demais e faz muita diferença, né? Então é sempre bom dizer, o Cruzeiro tá muito bem, conseguiu uma baita vitória e vamos ver como vai ser contra o São Paulo. Acho que tem condições de vencer, como eu disse aqui anteriormente. Fechado? Acho que vocês estão bem felizes, né, galera? Os cruzeirenses aí tem que estar felizes, tem que estar um pouco aliviado. E essa declaração como é que é o nome? Do Christian faz toda a diferença. Mostrou muito bem isso. Fechado? É isso. Tamo junto. É nóis.